Na semana próxima passada, nós paramos. Eu falei uma frase de Tommy Barnett que fala assim: muita gente acredita que está andando realmente pela fé quando não há nenhum risco. Muitos estão andando pela fé e acreditam que estão andando pela fé quando não há nenhum risco. Mas a verdade é que quanto mais se caminha com Deus, maior é o risco. Quanto mais nós temos relacionamento, nos aprofundamos e caminhamos com o Senhor nosso Deus, irmãos, não tem como não ter risco. Não tem como você andar, criar perspectivas de servir ao Senhor sem riscos. Ok? Eu não consegui terminar na semana próxima passada em fazer a leitura no livro de Hebreus, porque, irmãos, a fé, ela precisa ser exercida. Não adianta nós falarmos que temos fé e não exercitarmos a fé. Não adianta nós criarmos uma sinergia com a palavra. Como vai, linda? A paz do Senhor, querida. Deus te abençoe. Não adianta nós comentarmos, falarmos, temos uma sinergia com a palavra e não exercitarmos, irmãos. A fé é você fazer o exercício de tudo que você aprende. Nós vamos, nesses períodos de terça e quinta-feira, nessas lives, estar sempre encorajando os irmãos a viver uma vida cristã autêntica. Uma vida cristã, irmãos, com temor e tremor, mas, irmãos, ousado, determinado, para que você possa vencer todas as impossibilidades que a vida nos proporciona. Porque, irmãos, viver a vida cristã é adrenalina pura. Não tem coisa mais de... Você servir a Deus, irmãos, é adrenalina. Ele coloca você em situações... Eu sempre comento com os irmãos que o nosso Deus, irmãos, ele tem um senso de humor estranho. Ele nos coloca em situações para que nós possamos exercitar tudo que nós aprendemos no nosso dia a dia na presença do Senhor. Então, nós vamos romper as impossibilidades pelo poder da fé, ok? Então, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11. Vamos fazer a leitura. Eu vou ganhar todo esse nosso tempo. São 7h15, temos 45 minutos para compartilhar. Eu vou fazer a leitura em Hebreus 11. Estamos falando de fé, o que nós encerramos na semana próxima passada, ok? Porque eu comentei de riscos, você sofrer riscos, tem que sofrer riscos, não tem jeito, na hora você sofre risco. Quanto mais você anda com o Senhor Deus, maior é o risco que você corre. Então nós temos que nos prepararmos para o embate. Eu sempre tenho comentado com os irmãos que você tem que se preparar para o inesperado, para o de repente. De repente, tudo muda. De repente, acontece alguma coisa. Como vai, Sidney? Deus te abençoe. Tudo bom, Conceição? Deus te abençoe, querida, abundantemente. Tudo muda, irmãos. De repente, todas as coisas acontecem. E se não aprendermos a andar pela fé, irmãos, o que será da nossa vida? Andar pela fé é um desafio para cada um de nós. Então, eu faço a leitura para os irmãos. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, irmãos, vamos falar aqui vários assuntos pela fé. Esse capítulo de número 11, quando eu falo da natureza da fé, eu preciso que você traga para a tua vida pela fé. Pela fé, você vai realizar muitas coisas na sua vida, junto à sua família, na sua empresa, no seu trabalho, nos seus negócios, porque nós caminhamos pela fé, irmãos. É pela fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo,
tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas e por meio delas também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado por Deus, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, irmãos. Estamos falando aqui nessa noite de perseverança, mas estamos encerrando falando sobre a natureza da fé, a ousadia, irmãos. O você saber que tem riscos. O servir ao Senhor Deus, nós sofremos riscos. Não adianta você ficar dentro da sua zona de conforto, porque, irmãos, quanto mais se caminha com Deus, maior é o risco que nós corremos no nosso cotidiano. Entendendo que o Senhor Deus coloca legiões dos seus anjos acampados à nossa volta. O Senhor Deus, ele nos protege, irmãos. Toda e qualquer seta maligna, todo dardo inflamado do inferno cai por terra ao tentar atingir você nesse maior risco que nós corremos. Nós servimos a um Deus que tem um carinho especial por nós. Nós já falamos sobre isso. Você é um sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva dele. Você não é qualquer um. Deus tem um propósito para com a tua vida. Nós temos comentado que Deus ele começou uma boa obra na tua vida e ele é fiel para completar o que ele começou a fazer na sua vida, na minha vida e na vida de todo aquele que crê que o Senhor Jesus está conosco, que o Espírito de Deus habita em nós. Ok? Então, pela fé, irmãos, nós estamos falando que, pela fé, Abraão, quando foi chamado, ele obedeceu. Verso 8. A fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Verso 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque.
estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada sua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão adorou. Pela fé, José foi próximo do seu fim, fez menção do êxito dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Irmãos, nós estamos falando de tudo que acontecerá pela fé. Pela fé. Eu poderia fazer com que nesta noite só falássemos sobre isso, irmãos. Porque pela fé nós precisamos dar alguns passos na nossa vida que, irmãos, não depende de A, B, C, D, é você e Deus. Eu estou falando de dons e talentos que Deus já concedeu a muitos de nós, e muitos de nós, irmãos, estamos negligenciando o que Deus nos concedeu. Eu tenho colocado para os irmãos que eu estou me baseando naquele livro de que o bom é inimigo do ótimo. Okay? É a base do que eu estou hoje falando com os irmãos, essas semanas que eu tenho falado com os irmãos. Não sei quando eu vou terminar de falar sobre o assunto, mas agora nós temos até a segunda volta do Senhor para terça e quinta estarmos compartilhando a palavra. Então, eu tenho o tempo que for necessário para poder fazer o que tem que ser feito. Tá ok? Então, irmãos, nós estamos colocando aqui pela fé, irmãos. Não adianta você querer fazer as coisas que você tem que fazer na sua vida se não colocar diante do Senhor a sua vida pela fé. Pela fé, irmãos, nós precisamos criar alguns objetivos, perspectivas, os nossos sonhos e alcançá-los. Há muitas coisas, irmãos, que nós sempre observamos. Eu comentando com a minha esposa, nós estávamos comentando, cuidamos lá do sogro, do pai dela, cuidamos da mãe dela, eles já descansam, papai já descansou, nós vamos ter condições de fazer muitas coisas. Hoje estamos curtindo o neto, tá ok? Fases, irmãos, fases. A nossa oração tem sido para os irmãos que hoje estão cuidando dos seus anciãos. Cuida com carinho, faça o seu melhor. Reserva o momento que você está vivendo hoje para cuidar das pessoas que estão próximas a você. Não negligencie. Lembra sempre isso. Você vai colher exatamente aquilo que você está plantando. O bom é inimigo do ótimo. Não é do ódio, não. É do ótimo mesmo. Tá ok? O bom é inimigo do ótimo. Você deve ler de cabeça para baixo. É esse aqui, esse livrinho. Eu não sei se tem ele mais no mercado, não procurei saber. Eu tenho esse livro há um bom tempo, ok? O bom é o inimigo do ótimo. Eu estou falando de excelência, você fazer com que os teus dons e talentos sejam usados com excelência. Porque, irmãos amados, cada um de nós temos um propósito. Deus tem um propósito para a nossa vida. E uma delas, irmãos, é que eu tenho observado a quantidade de anciãos que muitos estão cuidando e muitos irmãos não têm, hoje acham que não têm paciência. Cuide, zele, ame, faça o seu melhor. Tá ok? Porque muitas vezes, queridos irmãos, nós recebemos dons e talentos do Senhor Deus para colocá-los em prática na nossa própria família. Não adianta você ser o que você quer ser e todo mundo achar você uma bênção e na sua casa você não faz a sua parte. Você não faz o investimento nas pessoas que amam você, que você ama. Então nós precisamos ter um cuidado muito grande quanto a isso, ok? Nós estamos falando pela fé. Deixa eu terminar a leitura para que você possa, para que nós possamos dar continuidade.
Verso 23, Hebreus capítulo 11. Está escrito assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei, que ele mandou matar todo mundo. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tendo os egípcios foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Verso 30. Depois de rodeadas por 7 dias, pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E quem mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Verso 37. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Irmãos, estamos falando de vivermos a nossa vida cristã pela fé. Nós, nessa leitura rápida que fora feito aqui, que eu poderia ter gasto muito mais tempo só falando a respeito desses personagens, e até mesmo desses que nós acabamos de ler aqui, os nomes que não estão sendo mencionados, mas que Deus fez uso da vida deles e eles exercitaram a sua fé, exercitaram tudo aquilo que eles ouviram dos patriarcas. Nós, irmãos, precisamos colocar diante de Deus os nossos dons, os nossos talentos, pela fé. Deixa Deus fazer uso da sua vida. Peça ao Senhor Deus para que Ele possa pegar e acender a chama novamente da tua vida, do teu ministério, do que Deus prometeu a você. E muitas vezes, queridos, nós recuamos porque nós somos muitas vezes maltratados, somos perseguidos, somos humilhados, acabamos recebendo um pago muito violento e em nome do quê? Nós ficamos feridos, magoados, machucados, recuamos, a gente acaba entrando dentro de uma caverna e ficando quieto. Nós já vencemos tantas coisas e chega alguém
ameaça e a gente se encolhe e fala, desculpa qualquer coisa, mas não quero fazer mais nada disso não. Sabe por que eu nunca paro, irmãos? É porque o meu negócio é com Deus. É eu e Deus. Irmãos, não dá para que eu venha recuar. Não posso recuar. Não posso recuar porque eu não tenho compromissos com homens, com mulheres, nada disso não. Meu compromisso é com Todo-Poderoso. Eu amo a minha esposa, amo a minha família. Mas, irmãos, nada vai impedir que eu faça o que Deus mandou que eu fizesse. E eu vou rompendo em fé para a glória do nome dele. Fácil. Irmãos, não tem nada fácil, irmãos. Na obra de Deus não existe facilidade. Agora, Deus te dá as condições, Deus te dá as ferramentas, Deus te dá a capacidade para que você possa vencer cada batalha que você entra. Irmãos, eu afirmo e vou continuar afirmando que nós jamais seremos tentados, jamais seremos provados além daquilo que nós possamos suportar. Se Deus permitiu, está permitindo que você está guerreando a guerra que você está guerreando no dia de hoje, eu tenho certeza que você vai ser o vencedor. Vai sair lanhado, vai sair arranhado, vai... Sim, irmãos. Até mesmo em dado momento você pode ser abatido, mas não destruído, porque Deus está contigo. Os anjos do Senhor estão acampados à sua volta. É você acreditar, irmãos, colocar na sua mente de que o Senhor sempre vai estar com você. Uma das coisas que eu sempre comento com os irmãos, ele nos dá a oportunidade de embraçarmos o escudo da fé. É nós colocarmos o escudo da fé, irmãos. Porque é com ele que os dardos inflamados do inferno são apagados, caem por terra. Irmãos, é coisa invisível. É Deus purinho na terra, irmãos. É o Senhor Deus atuando de maneira sobrenatural na tua vida. Mas você tem que fazer a sua parte. E, irmãos, ser perseverante. Agora que nós vamos entrar na perseverança. Eu coloquei, porque esse que estamos falando, terminando de falar de fé, era para eu ter falado na semana passada, mas, irmão, não deu tempo. Aí eu já gastei aqui quase 30 minutos, e agora que eu estou terminando de falar, porque eu saí correndo aqui para poder falar com os irmãos. Para falar de perseverança. Irmãos, ser perseverante. Vocês já perceberam que as pessoas persistentes começam o sucesso onde a maioria das outras o abandona? Há muitas pessoas que abandonam e depois que elas abandonam, chega alguém persistente, determinado, começa o sucesso dela aonde as outras pessoas pararam. Aí você vai lembrando de algumas coisas. Irmãos, eu estava na Nova Vida de Bom Sucesso, no encontro da juventude que nós teríamos lá, foram vários lá, irmãos de Nova Iguaçu para Bom Sucesso, e chegou um dos líderes lá do local, tinha 20 anos, 21 anos naquela ocasião, 22 anos, não me recordo a data, mas eu ainda estava na juventude em Nova Iguaçu. E eu me lembro que quando eu falei para a pessoa lá que nós estávamos pensando em começar um trabalho em São João de Meriti, que íamos começar um trabalho de oração lá no local, a pessoa falou assim, olha, eu já tentei por várias vezes começar alguma coisa em São João de Meriti e nunca cheguei a lugar nenhum. Nunca consegui. Nunca consegui chegar em São João para fazer nada. Aí, irmãos, eu tenho uma máxima comigo. Eu procuro sempre bater a minha marca. Se eu cheguei até aqui, se Deus está comigo, eu posso avançar um passo mais. Se eu avancei um passo mais, se o Senhor Deus está comigo, eu posso avançar um pouco mais. Então, eu sempre vou procurar bater a minha marca. Se eu cheguei até aqui, eu sei que o Senhor Deus está comigo, então eu vou almejar chegar ao outro local. Eu estou falando de você ser perseverante, de você criar perspectivas. Irmãos, eu posso afirmar para você que até que Deus tem ajudado. Eu ouvi essa história há 34 anos atrás. Okay? E nós estamos aqui. Aos trancos e barrancos? Sim, irmãos. Quebrando todas as barreiras?
Sim, o Senhor Deus dando-nos graça para podermos vencer os obstáculos. O que eu quero dizer para você é que essa perseverança, meus irmãos, ela precisa ser trabalhada no nosso dia a dia. Os cristãos, os servos de Deus, os homens e as mulheres de Deus precisam ser conhecidos como persistentes, como perseverantes em todas as áreas, irmãos. Em todas as áreas. Ok? Não é só nesses dons e talentos que Deus te concedeu. Não, irmãos. É em tudo que você faz. É em tudo que Deus permite você fazer, você viver, você colocar em prática as coisas simples que Deus tem nos ensinado. Quando a gente ouve a palavra de Deus, ame ao teu próximo como a você mesmo. E quando eu vejo alguns irmãos falarem mal do outro e lançarem palavras de maldição para a vida de outras pessoas, eu não comento nada, não falo nada, eu paro para ouvir e falo, Senhor, esta pessoa ela está convencida de que é um seguidor de Jesus, mas ela não está convertida. É duro falar isso, irmãos. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja, irmãos, perdendo o seu tempo. Irmãos, é muito sério isso. Muito sério. Perdendo tempo. Porque, irmãos, se não deixarmos o Senhor trabalhar na nossa vida, transformar o nosso coração, tem que transformar, irmãos. Tem que transformar quem você é. Transformar a tua personalidade. Não adianta você me dizer que eu nasci assim, eu estou assim, vou morrer assim. Meu irmão, tu vai morrer e vai para o inferno, porque você não vai deixar o Espírito de Deus trabalhar a tua vida, você não vai ser transformado para poder herdar o reino dos céus. Você está perdendo tempo na igreja, irmão. Perdendo tempo, irmãos. Perdendo tempo. E eu fico, irmãos, observando as coisas, porque eu renunciei a muita coisa, minha esposa renunciou a muitas coisas. Muitos irmãos que estão conosco renunciaram, porque, irmãos, o pecado, ele, de maneira muito sedutora, vai continuar tentando cada um de nós, irmãos. E há muitos que não estão entendendo isso. Nós estamos falando que nós somos boa terra, que o Senhor plantou esta palavra na nossa vida, que somos boa terra. E, irmãos, fácil? É ruim de ser fácil, irmãos, mas é possível. E eu fico acompanhando alguns irmãos se desgastando em redes sociais, batendo um no outro e posicionando-se de maneira tão assim, vazia e ferindo outras pessoas. Vai te levar a quê? Você vai ganhar o quê, meu irmão? Perseverança em servir ao Senhor Deus. Você colocar diante do Senhor Deus, irmãos amados, os dons e talentos que Ele te deu, para você poder abençoar a vida das outras pessoas, estender as mãos e abençoar a sua própria família. Perseverança, irmãos. E se cada homem de Deus, cada mulher de Deus, for conhecido como persistente perseverança, irmãos, louvado seja o nome dele pela vida de cada um de nós. Porque, irmãos, uma pessoa com compromisso, uma pessoa persistente, uma pessoa perseverante, ela realiza muito mais do que 1000 pessoas dotadas apenas de interesse. Uma pessoa com compromisso, com resistência, persistência, com perseverança, realiza mais do que 1000 pessoas que está dotada apenas de interesse. Não adianta ter só o interesse. Você tem que ter compromisso, persistência, perseverança. Você tem que resistir aos intempéries. As lutas virão, irmãos, mas a vitória é nossa, em nome de Jesus. Virão tentações, sim, irmãos, virão, mas o milagre não é você não ser tentado. O milagre está em cada dia não cairmos na tentação. Não cairmos na tentação. Irmãos, eu me policio para que não fique eu falando mal de irmãos, não fique eu criticando porque o irmão fez isso ou fez aquilo. Não vou fazer isso, irmãos. Já não basta as pessoas que falam mal de mim. Já não basta as pessoas que me dão pedradas. Irmãos,
Por que eu tenho que fazer isso com as outras pessoas? Eu sirvo ao Todo-Poderoso, eu sirvo ao Senhor. Este Senhor que me arregimentou e que me tem ajudado para que eu seja perseverante, para que eu possa vencer, irmãos, os obstáculos que a vida me proporciona. Agora, Ele vem aparando as nossas arestas, Ele vem trabalhando a nossa vida, trabalhando você, trabalhando a mim. Temos que permitir. Você tem se permitido ser trabalhado pelo Senhor? Porque o Espírito de Deus, irmãos, Ele trabalha a nossa vida. Você está pensando que você está caminhando assim, a moda, vamos embora e está tudo bem, tudo... Não, irmãos. Você deve obediência ao Senhor, o Todo-Poderoso. Você não está de bobeira não, meu querido. O Espírito de Deus está aí, habita em você. O Espírito de Deus quer dirigir o que você pensa, o que você fala, os teus sentimentos. Ele disciplina cada um de nós. O Senhor Deus não está deixando você aí a moda, vamos embora e rédea solta. Não, irmãos. Não se engane. Não deixa ninguém enganar você, não. Nós estamos sendo totalmente dirigidos pelo Senhor, se nós permitirmos. Você tem que permitir. Tá? Dando continuidade aqui, Hebreus no capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Em negrito na minha Bíblia está falando assim: devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Então, irmãos, que maior exemplo você quer? Nós começamos falando de todos os personagens bíblicos que pela fé fizeram tantas coisas, irmãos. Pela fé tem nos ensinado, deixou a palavra de Deus para que possamos hoje ter um balizamento. Nós temos hoje, irmãos, um norte. Nós sabemos o que fazer porque eles nos ensinaram com as suas experiências. E nós temos que podemos imitar, que é o Senhor Jesus, a sua perseverança em meio às provações. Ok? Então, irmãos, é simples, mas nós temos que fazer a nossa parte. No capítulo 12, no verso 1, está escrito assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, é correr com perseverança. Você tem que perseverar. Eu não posso perseverar por você. Eu tenho perseverado nas guerras, nas batalhas que eu tenho travado. Queridos, não é nada fácil. Não é nada fácil. Mas é possível. E nós podemos afirmar que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui Ele tem ajudado. Continuidade na leitura. Verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Verso de número 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais.
Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Quando o pai não corrige o filho, ele não está criando um filho, ele cria um monstro. Ele cria um problema para o resto da vida dele. Disciplina, irmãos. Quantos de nós hoje, irmãos, hoje é interessante, sem crítica com essa psicologia atual, que você não pode educar o seu filho com uma vara. Irmãos, isso não mata ninguém, mas existe hoje uma psicologia que eu não vou entrar nesse mérito não, ok? Porque Deus, ele trata a gente de uma maneira toda especial. Deus, nossos pais. Alguns, eu sempre comento que Deus permitiu que nós vivêssemos com pessoas que Ele colocou na nossa vida, e muitos, lembrem-se disso, Ele só poderia dar aquilo que Ele tinha. Se Ele não tinha para te dar, como você gostaria de receber aquilo que Ele nunca teve para a vida dele? Então, muitos de nós passamos por muitas lutas, muitas dificuldades, porque no século passado nós vimos que os nossos pais, na sua maioria, eles trabalharam muito para sustentar, porque era difícil. Hoje, queridos irmãos, a gente tem tudo no supermercado, tudo. A gente entra dentro de um sacolão desse daí e você compra tudo. Agora, outrora, irmãos, nós tínhamos que plantar tudo para poder colher. Se quiséssemos uma fruta, irmãos, nós tínhamos que plantar para colher da árvore. Então, tem certas coisas, irmãos, que hoje você tem tudo em mãos. Você só tem que agradecer a Deus por tudo que você tem. E muitas pessoas nem agradecer pela comida que está à sua mesa, eles agradecem. Porque, amados, as lutas foram muito grandes, na década de 60, na década de 70, é que muitas coisas a turma hoje esquece. Mas, meus amados, era fila para você comprar feijão, porque não tinha feijão para comprar. Era fila para você comprar arroz. Não existia carne, porque para você comprar carne, muitos dos nossos pais não tinham dinheiro, mas perseveravam, lutavam. Irmãos, quantos e quantos de nós, irmãos, usavam um quichute para poder ir para a escola o ano todo? E quando o pé crescia? Irmãos, eu tinha que dar um jeito de botar, e você pegava, encolhia os dedos e ia assim mesmo. Então tem certas coisas que você vai lembrando, irmãos, a perseverança que os pais tinham. Hoje você anda no metrô, trem com ar-condicionado. Meus amados, eu ainda peguei o trem que a gente era puxado com a Maria Fumaça. Isso mesmo, Lina, o feijão era bandinha, olha, irmãos, e arroz, tu já comeu arroz quirera? Um arroz todo quebradinho? Queridos irmãos, a gente vai lembrando de coisas, a gente começa a rir, porque só a misericórdia de Deus, só a graça do Senhor, mas a perseverança, irmãos. Eu estou falando de perseverança, de você perseverar na sua vida. Não reclama não, persevera, luta, porque Deus está contigo e vai lhe abençoar. Isso, irmãos, não falem em vocabrais não, irmãos. Aquele 752, queridos irmãos, 752 da Vulcabras, meu Deus, meus amados, eu tinha um marrom e um preto, ele não acabava. Meus amados irmãos, eu com 14 anos para 15, eu já calçava 44. E o meu pé nunca mais cresceu, louvado seja Deus por isso. Mas, irmãos, comprava um negócio daquele, ele durou 4 anos. Ele só acabou quando eu fui para o exército, porque eu dei para alguém, porque não acabava não. Então, tem coisas que você tem que agradecer ao Senhor Deus no dia de hoje. E perseverar. Não desista de lutar não, irmãos. Desista de lutar não. Deus é contigo, você não está sozinho não, mas você tem que perseverar, é algo que você tem que vencer rompendo em fé. Eu fico muito feliz, a Tânia, que está aí, a Taninha, a esposa do pastor Roldão, eu vejo sempre as postagens delas, eu falei, Senhor, abençoa a Tânia, o que ela pôr a mão, que ela seja ricamente abençoada, para que ela possa a cada dia ver o quanto tu és poderoso, mas você tem que persistir.
É estar ali, irmãos. Está ali. E, irmãos, não fica lembrando dessas congas não, irmãos. Olha, eu tinha uma conga azul, meus amados, que a minha mãe me fazia lavar para poder usar no outro dia e botava atrás da geladeira para secar. Não sei se já aconteceu isso com você, né? Porque eu saía para jogar bola com a conga não rasgava, você ficava suja, ela lava e vai usar. Quantas vezes, irmãos, era colocar o jornal para secar e ir atrás da geladeira. Mas é bom a gente não ficar lembrando dessas coisas não, irmãos. Perseverança. Você tem que ser perseverante para vencer os obstáculos da sua vida. Agora, irmãos, amados irmãos, quanto mais diligência nós empregarmos no trabalho, mais difícil será abandoná-lo. A persistência é um hábito, tanto quanto a desistência. Você já viu a quantidade de pessoas que desistiram? Desistir, irmãos, é fácil. Desistir é fácil. Começou, não deu certo, vamos embora, vou fazer outra coisa. Irmãos, persistir, ter a ousadia, irmãos, de ser perseverante. Ninguém tem como fazer diferente. É você e Deus. Você e Deus. Ninguém mais. É você criar perspectivas. É você começar hoje com o que você tem. Eu separei uma frase. Não é o que se tem, é o que se faz com o que se tem que faz toda a diferença. Não é, irmãos, ter. Tem pessoas que têm muita coisa. Não basta somente ter. É necessário que você saiba o que fazer com o que você tem, para que se faça toda a diferença. Ok? Então lembra disso. Não é o que você tem, não, irmãos, mas é o que se faz com o que se tem, que se faz toda a diferença. Tem certas coisas hoje, irmãos, que a gente observa, Deus, Ele vai permitindo nós vivermos tantas experiências, tantas coisas no nosso dia a dia, e muitos não conseguem compreender, irmãos, essa necessidade de nós termos persistências e resistência, colocarmos diante de Deus os nossos sonhos, as nossas metas, colocarmos diante do Senhor e perseverarmos, irmãos. E o que eu estou colocando para você é, comece com o que você tem. Não espere você ter muito para você começar, comece com o que você tem. Você já experimentou para você ver o que você tem? Você lembra que nós lemos algumas lives passadas que a simplicidade de você simplesmente ter as vasilhas e Deus encher o azeite e nunca acabar enquanto tiver a vasilha? Deus continua sendo Deus. O nosso Deus, irmãos, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eterno. Nós temos que colocarmos-nos diante do Senhor, ok? Então, irmãos, muitas pessoas, começam com intensidade, começam com um desejo inflamado. A tarefa que ela tem que fazer, aquela tarefa que está na frente dela, mas, irmãos, não adianta você começar com toda essa intensidade, não adianta você ter esse desejo inflamado de fazer essa tarefa acontecer, se você não acrescentar paciência, persistência e perseverança ao seu entusiasmo. Você tem que acrescentar paciência, persistência, perseverança a todo o entusiasmo que você tem. Em todas as áreas, irmãos. É na sua área profissional, é na sua área sentimental. Na sua área sentimental, irmãos. Você tem que colocando diante do Senhor o que você quer realizar. Mas, irmãos, eu sou entusiasta. Tudo que eu faço, irmãos, eu oro a Deus para que Deus faça prosperar. Tudo que eu faço. Eu tenho orado, irmãos, para que estas lives abençoem milhares de pessoas, para que elas possam, na vida delas, fazer com que o Senhor Deus faça a diferença, como tem feito na minha nesses anos todos, irmãos. Agora, eu tenho pedido ao Senhor para colocar, eu desejo as coisas, irmãos, eu sou inflamado, eu amo fazer as coisas para Deus, eu faço com ousadia e determinação, mas, irmãos,
Saiba disso. É necessário você acrescentar paciência, paciência, persistência, seja perseverante. Peça a Deus para que no seu entusiasmo, seja ele qual for, irmãos, tá? Seja qual área for, tá? Eu estou generalizando, irmãos, que você pode, o que eu estou colocando para você e falando com você, e estamos falando de dons e talentos, que você precisa ter entusiasmo para poder fazer. Irmãos, eu sou apaixonado por fazer missões urbanas. Eu sou um apaixonado por servir ao Senhor, por servir as pessoas, por abençoá-las. A minha paixão, ela é ardente, irmãos. Eu falo, mas falo com paixão. Só que, amados irmãos, eu não sei se é porque a gente já está chegando aos 57 anos de idade, ok? Então eu não sei se é depois que a gente passa de uma certa idade na nossa vida, a gente passa a ter mais paciência, a ser persistente, a ter mais perseverança. Eu nunca perco o entusiasmo. Não perco não, irmãos. Nunca perco o entusiasmo. Nunca. Eu louvo a Deus por ser um entusiasta, mas de pé no chão, com paciência, persistente, perseverante. O meu Deus tem me ensinado isso, irmãos. Tem me ensinado. Agora, nós precisamos criar o desejo de fazer as coisas acontecerem. A palavra de Deus, irmãos, não precisa abrir, eu estou aqui extrapolando o meu horário já, mas me dá aí 5 minutinhos que eu vou completar o que eu estou falando. Porque, irmãos, a palavra diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, está em Coríntios 15, 58. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus tem sido muito misericordioso. A palavra de Deus em Provérbios, lá no capítulo 22, verso 29, está escrito assim: vês a um homem perito na sua obra? Perante reis será posto, não entre a plebe. Quando você passa a ser perito, Deus faz um upgrade na tua vida. Ele coloca você num próximo nível, no nível que muitos querem chegar e não conseguem chegar. Porque, irmãos, chega aquele que persiste, que é perseverante, que não recua. Há necessidade de nós deixarmos Deus atuar na nossa vida de uma maneira toda especial, irmãos. Então, nós precisamos pedir: Senhor, eu estou aqui. Tem misericórdia de mim, trabalhe a minha vida, trabalhe os dons e talentos que eu tenho, e me dá essa capacidade de ser perseverante, de ser persistente, de ter paciência na jornada que eu estou travando na minha vida, nas dificuldades que eu posso estar vivendo no dia de hoje. Tá? Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1. Verso 2 está escrito assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. A palavra de Deus, irmãos, é maravilhosa. Em nome de Jesus, não reclame das dificuldades, das provações que você possa estar vivendo no dia de hoje. Peça a Deus resistência. Peça ao Senhor Deus que você seja perseverante, que você possa romper em fé. Tenha paciência. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Ele dirigir aquilo que você pensa, o que você fala, os teus sentimentos, e vá honrando ao Senhor com a sua vida. Meus queridos,
muito obrigado pela sua companhia. Nós estaremos juntos amanhã no culto. Mais uma vez eu convido todos a virem, nós vamos orar, nós vamos interceder, nós vamos estar clamando ao Senhor para que um milagre aconteça na vida das pessoas. Eu pedi até a pastora Márcia para dirigir essa oração, eu vou estar aqui para poder estar trazendo uma palavra, mas vamos orar juntos, vamos interceder juntos, vamos pedir a Deus que fortaleça a nossa vida. Terça e quinta, 19 horas, queridos. É muito bom vamos estar juntos aqui. E eu sei que Deus vai fazer coisas grandiosas, irmãos, na nossa vida, ok? Nós temos aí uma jornada para eu terminar o que eu já comecei a falar com os irmãos, ok? Então nós vamos estar aí firmes com um propósito. Muito obrigado, até amanhã, aos que virão na igreja e aos que vão participar online. Que Deus possa ricamente nos abençoar, possa nos guardar. Vamos orar para que Deus nos abençoe nessa noite e nos dê uma noite reparadora, uma noite de descanso, uma noite de paz. Querido Deus, abençoa-nos, Pai, protege a nossa vida, faz com que os teus filhos sejam firmes, inabaláveis e sejam sempre abundantes na tua obra. Sabendo, Senhor, que na tua obra, nosso trabalho não é vão. Faz com que os teus servos que estão nesta noite conosco, nesta live, possam ser persistentes. Sim, Senhor, perseverantes, ousados e determinados, Senhor, com paciência vinda de Ti, para que nós possamos romper todas as dificuldades, todas as barreiras. Muito obrigado, Deus vivo. Abençoe-os, protege-os, guarda-os e faz com que nós tenhamos uma noite maravilhosa. Abençoa, Senhor, o culto de amanhã aqui na igreja e nós estaremos intercedendo e orando pela vida de todos os irmãos, clamando para que o milagre ele possa acontecer em meio a essa pós-quarentena. Libera a tua bênção sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Então, irmãos, sim, amanhã vai ter amanhã a transmissão, vai ser simultânea ao culto, tá ok? Amanhã é 19h30, tá ok? O culto presencial na quarta-feira, 19h30. No dia de domingo vai ser e permanecer às 9 da manhã e às 18 horas, tá ok? Que Deus te abençoe, até amanhã e até quinta-feira. Quinta-feira estamos aqui às 19 horas. Deus te abençoe, um grande abraço a todos.